gente fala muitas vezes que o torcedor brasileiro não gosta mais de seleção, que antigamente gostava da seleção mais do que do clube. Mas quando a seleção se despediu no Pacaembu para a Copa de 58, a torcida do Corinthians gritava Corinthians e pedia Luizinho pequeno polegar. E vaiava a seleção brasileira. O que me dá margem a entender que o torcedor brasileiro e do mundo sempre preferiu o seu clube à seleção. A seleção sempre foi secundária. Mas você queria ver seu jogador do seu clube na seleção. E aí você torcia para a seleção porque você torcia para o jogador do seu clube. Claro que quando chega a Copa do Mundo, você torce para o Brasil. E aí as pessoas se apoderam de coisas, pessoas do mal se apoderam de coisas, né? Por exemplo, qual é o nome do partido político da Meloni na Itália? É Fratelli d'Italia. Qual é o primeiro verso do hino da Itália? Fratelli d'Italia. Uhum. O que se fez na Itália com o hino, se fez no Brasil com a camisa da seleção brasileira. E aí você não pode vestir a camisa da seleção brasileira porque o cara vai dizer que você é bolsonarista. Eu ia te perguntar sobre isso. Até que ponto o fato de um grupo político ligado a uma linha ideológica conservadora e radical, assumindo a camisa como se fosse a coisa só dela e dos brasileiros de verdade, afastou a população brasileira da seleção. Eu acho que não foi por isso. E eu acho que a população brasileira não se afastou. Sei. A população brasileira não se afastou. Entendi. Mas eu acho que não se pode permitir que alguém se apodere de um símbolo nacional. Seja o hino da Itália, ou seja a camisa da seleção brasileira. Não é possível isso. E assim, sabe que eu votei no Lula em 2022. E teve um momento em que se apoderava da camisa da seleção brasileira. Eu tinha uma camisa da seleção escrito 13 na frente. Porque, por um acaso, eu adoro colecionar camisas, e em 2019 a seleção brasileira ganhou a Copa América, a última conquista da Copa América, e o grande jogador daquela seleção brasileira foi o Daniel Alves, que foi condenado por estupro, e naquele momento ele ainda não tinha sido condenado por estupro, e eu pedi para minha coleção uma camisa da seleção brasileira oficial da final, 13, tá escrito Daniel Alves, tá lá escondidinha na minha coleção. Uhum. Mas antes da condenação do estupro do Daniel, eu queria brincar de sair à rua e ver quem ia reconhecer que eu tinha uma camisa da seleção brasileira com o número 13, que era o número do candidato que eu ia votar. Sei. As pessoas falam assim, não, me acharam bolsonarista. Do mesmo jeito. Tá um 13 aqui no peito. Mas a camisa da seleção era do Bolsonaro. Não é do Bolsonaro, pelo amor de Deus. Eu morei no Rio de Janeiro 6 anos e meio, e aí tem prédios na orla da Barra da Tijuca que tem a bandeira do Brasil. Minha mulher passava e falava assim, olha que absurdo a bandeira do Brasil. Eu falei assim, cara, a bandeira é do Brasil, não é dele não, cara. A bandeira é do Brasil. O que eu posso fazer se o cara se apodera da bandeira? Quer dizer que eu tenho que rasgar a bandeira, mudar a bandeira do Brasil, fazer a bandeira do Brasil azul, laranja e cor de abóbora? Não. Aliás, a parada LGBT teve uma sacada muito boa, né? Que foi de trazer de volta essa ideia de que a camisa verde e amarela é do Brasil, é nossa. É nossa. Pense você não o que interessa pensar. De que grupo, deste ou daquele, do outro. Não é, né? De grupos. É do Brasil. Seja você. Democracia não é quando a gente concorda, é especialmente quando a gente diverge. Né? Saber divergir sem brigar. A gente está divergindo. Você pensa de um jeito e eu penso de outro. Perfeito. Uhum. Democracia é quando a gente diverge. Agora, os símbolos do Brasil são do Brasil, de quem é brasileiro, de quem se sente aqui. Meu pai é português. A Adriana, minha mulher, sempre quis que eu brigasse pelo passaporte português. E eu dizia para ela, eu não vou tirar o passaporte português porque eu sou brasileiro. Aí ela me convenceu por causa dos meus filhos, eu tirei o passaporte português. Quando eu tirei o passaporte português, eu ia na feira comprar tremoços e voltar e abria na hora do almoço uma latinha de cerveja e abria o jornal A Bola, igual meu avô. E ficava lendo, né? Mas eu não sou português.
Eu tenho passaporte português, eu sou um pouquinho português de origem, mas eu sou brasileiro. Como é que eu não posso usar a camisa da seleção brasileira? Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.